Então, gente, obrigada mais uma vez, né? Sejam bem-vindos aqui a essa hora da noite que todo mundo gosta de descansar, mas a gente não cansa de aprender. Então, muito obrigada por estarem todos aqui. Eu quero agradecer especialmente, assim, né, por vocês estarem confiando aqui no nosso trabalho. É, e por estar junto com a gente aí na busca por um mundo corporativo mais leve, mais saudável, mais produtivo de verdade. Eu vou me apresentar para começar. Tá lento para vocês também para passar a tela? Foi, né? Ainda não. Gente, será que é a internet? Vai. Que tela tá aparecendo para vocês? A primeira ainda, Lu. Por que será que para mim vai e para vocês não vai? Eu vou Ó, mudar para uma dica é sai da tela cheia, é isso que eu vou fazer. deixa o seu PowerPoint aberto, e aí você entra de novo. Agora foi? De novo? Voltou para a primeira tela, gente? Voltou para a primeira Voltou para a tela. primeira. E agora Agora andou? foi. Agora É, foi. tem modo que não dá muito delay e até ele andar não vai para frente. Então vamos lá. Vou me apresentar para vocês entenderem por que que eu tô aqui, né? Por que que o Júlio me chamou. Sou a Luísa Marina, sou a mãe, sim, da Gamora e da Phoebe, minhas cachorrinhas vira-latas que fazem companhia para mim desde a pandemia. Sou apaixonada por vinho e café e apaixonada por gente, né? Por comunicação, por pessoas, ouvir pessoas. Então, por isso vocês vão me ver sempre falando de reality show, de série, de filme, de programas de entrevistas, porque eu acredito que um líder ele não consegue praticar empatia se ele não ouvir várias realidades, né? Diversas realidades diferentes para entender como são as pessoas que têm realidades diferentes dele. Então, a empatia é uma habilidade essencial para um líder e desenvolvendo a empatia, costumo desenvolver muito a minha empatia quando eu escuto outras pessoas falando da vida deles, né? Também sou uma aprendiz de tudo, sou muito curiosa, então gosto muito de estar sempre aprendendo sobre coisas novas, desde coisas só para matar minha curiosidade, a estar sempre atualizada, né, para o mercado de trabalho, para tudo que a gente vai percebendo a necessidade de se aprofundar. Uma das disciplinas que eu me aprofundei nos últimos anos e que vocês vão entender um pouco mais aqui no decorrer da apresentação, por que que ela é tão importante para mim e por que que ela embasa o método, é a comunicação não violenta. Quem não souber por que que essa girafinha está aqui representando a comunicação não violenta, manda aí no chat que depois eu explico, se quiser saber da história. Mas a comunicação não violenta é uma das disciplinas que eu me especializei e que embasa o método que eu criei de produtividade saudável, porque ela presume que nada que a gente faça, desde uma simples conversa ou uma grande tomada de decisão, vai acontecer de forma assertiva se eu não tiver plena consciência das minhas necessidades essenciais. Então, a CNV ela me ajudou muito com isso, e aí por isso que ela também é base do meu método, junto com o essencialismo. O essencialismo é o dizer não. Em resumo, muito resumido, o essencialismo é sobre o dizer não. O essencialismo nos ajuda a entender o que é de bom que tem na nossa vida, que a gente precisa abrir mão para dar lugar para o ótimo, porque o bom tudo que é bom que aparece na nossa vida não cabe na nossa vida. A gente precisa abrir mão de muita coisa boa para dar lugar para o ótimo e o essencialismo ensina isso. Então, eu sou uma pessoa essencialista, né, além de tudo isso. E também uma ex-empregada pública que agora sábado fez um ano que eu pedi demissão, que eu saí do emprego público, por conta de toda essa história que eu vou contar para vocês aqui, das coisas que eu aprendi sobre as minhas necessidades. Então, eu me tornei uma mentora e consultora de produtividade saudável e comunicação corporativa eficaz, tá? Para eu chegar até aqui, assim como vocês, eu sofri um bocado, né?
Acho que quase todo aprendizado da nossa vida vem a partir de alguma dor, né? Muito dos nossos aprendizados vem a partir de alguma dor. E então, antes de 2021, eu antes não, né? Até 2021 eu vivia num caos, e aí em 2021 veio a pandemia do Covid-19, que trouxe emocionalmente muito peso para todas as pessoas, né? Independente de trabalho, né? Na vida pessoal também. E aí isso nos levou a um trabalho em home office que ninguém quase no mundo estava preparado para isso, né? Essas estruturas não eram preparadas, a cultura, a comunicação. Eu coordenei projetos emergenciais e extremamente complexos, muitos nessa época correlacionados ao atendimento da população para questões da pandemia, então sempre era tudo emergencial. E trabalhava de 14 a 20 horas por dia nessa época para suprir essas emergências. Isso se tornou um grande caos na minha vida, né? E de muita gente. Eu precisei, então, com isso, a partir desse momento, entender que eu era uma pessoa workaholic, que esse talvez também essa paixão pelo trabalho fosse mais uma fuga da vida pessoal do que o próprio é, amor, né, pelo trabalho que a gente tem, mas não deveria ter a ponto de ser a única coisa na nossa vida. Precisei tratar a minha ansiedade que eu negligenciava até então e comecei a compreender a minha situação da fibromialgia, que eu sofri por 12 anos com dores, mas só depois disso tudo é que que eu tive o diagnóstico, e ela era mais um dos problemas que vinham quando eu estava em crise de ansiedade. E aí eu também comecei a perceber e tive que começar a prestar mais atenção na minha vida que estava se esvaziando, né? Minha vida pessoal estava virando nada. E aí eu percebi que a forma como eu produzia estava me destruindo. E veio o tal do belo do burnout, né? Quando eu quando eu tive o burnout, eu fui afastada por 30 dias pelo psiquiatra. Depois de várias vezes, 3, 4 vezes na emergência do hospital, por crises de pânico, crises de ansiedade em outros episódios, foi ficando cada vez mais frequente. E aí, nesse dia em específico, que foi quando, na semana que o Brasil começou, atingiu uma média de 4.000 mortes por dia na pandemia, então veio uma carga emocional pela pandemia por si só, mais a situação que eu estava passando de burnout, se juntou tudo e aí eu tive a minha última crise e o médico me afastou por 30 dias. Nesses 30 dias, foi a primeira vez na minha vida que eu não pensei em trabalho. Eu não, e nem em férias isso tinha acontecido antes. Eu parei de atender ligações, porque continuaram me ligando quando eu estava de atestado por burnout, receber de atender mensagens e isso tudo sem culpa. E aí eu passei a estudar algumas coisas, como eu estava levando bem a sério a a terapia, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais em comunicação não violenta, por algumas questões que a terapeuta já falava, e me aprofundei mesmo. Fiz 5 cursos, li 3 livros do tema, e aí eu comecei a entender, e aí complementando com o do essencialismo, que fez a cola, né, ou como aplicar isso dentro da comunicação não violenta, eu comecei a entender o porquê que todos os outros processos e metodologias de produtividade que eu já tinha estudado antes na minha vida não funcionavam, eu não conseguia aplicar. E para muita gente isso era a realidade, né? E aí eu fui revisitar a maioria daqueles materiais que eu já tinha feito curso, lido livros, tudo, e desses aqui que estão na tela são os que um pouco de cada deles tem dentro do meu método, porque eu extraí um pedacinho de cada um deles, vários eu não fizeram sentido para uma realidade de produtividade saudável, eu simplesmente ignorei, mas esses que estão aqui na tela, todos eles de alguma forma fazem parte desse processo de criação do método. E aí, né, quando eu conto essa história, o pessoal fala assim, mas nossa, Luísa, você estava de atestado por burnout e foi se matar de estudar. E aí, uma coisa que eu preciso alertar para todo mundo sobre o burnout é: primeiro, não acredite na versão de Vale Tudo sobre o burnout, tá? A novela simplesmente desvirtuou completamente o que é burnout. O burnout não é um episódio de excessos que te leva para o burnout. O burnout é uma vida, né, crônica, é um problema crônico
de excessos, mas também de muita ausência, de muita falta. Então, quando a gente tem a crise, a síndrome de burnout, é porque o nosso trabalho tomou o lugar de todo o resto da nossa vida. E uma das coisas que eu sempre amei fazer foi estudar e ler, e o meu, uma das coisas que mais me fazia sofrer era não conseguir ler e estudar. Eu estava vendo meu MBA e meu pós-graduação jubilarem nesse período. Então eu voltei a estudar como uma forma de, como se fosse uma criança que estava com os pés quebrados e voltou a brincar, sabe? Porque era algo que me fazia muita falta no meu dia a dia. Então, estudar não foi um problema para o meu burnout. Na verdade, foi ali que eu comecei a entender que a minha forma de produzir estava errada. E aí, com base nisso tudo, nos experimentos que eu já fiz, nas pessoas que eu já apliquei, né, as coisas que eu ia entendendo, eu criei o método livre, que o grande diferencial dele são essas duas primeiras etapas, que são as etapas de consciência. E aí, lembra que eu falei, né? Por que que quando eu descobri, quando eu comecei a estudar aquele material de comunicação não violenta e essencialismo, eu entendi por que que os outros métodos não funcionavam para mim e para a maioria dos meus amigos também. É porque a maioria deles parte de uma premissa que você sabe o que quer, que você tem a consciência dos teus objetivos, só que a gente costuma traçar planos baseado no que o senso comum diz que é o normal, que é o que eu devo querer para mim. E aí a gente ignora as nossas realidades, as nossas reais necessidades essenciais. E aí é isso que a comunicação não violenta e o essencialismo me trouxeram. Então, no meu método, eu inicio a aplicação, e aí seja para empresa ou para pessoa física, para vida pessoal e para vida profissional, esse mesmo formato de diagnóstico, né? A gente entende quais são os reais objetivos, as necessidades, os valores, entende como é a rotina, quais são as atividades para fazer uma limpeza dessa rotina, entender onde estão os ralos de os ralos de tempo, né? Que eu chamo assim, aqueles micro desperdícios do dia a dia. E aí, com base nisso, é que a gente passa para um ciclo de planejamento, execução e exercício, que é a melhoria contínua. Eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas etapas mais para frente, mas só para vocês entenderem como é que ele foi criado, tá? E aí, o mundo corporativo, ele nos trouxe é, vários conceitos e entendimentos sobre o que é produtividade ao longo de todos esses anos aí de modernidade, que fez a gente ir parar nesse caos, todo mundo ir trabalhar sem pensar muito no que está fazendo, né? Então, por quê? Porque a cultura hoje do mundo corporativo desconsidera que a qualidade da comunicação, por exemplo, é uma exigência para que a produtividade aconteça. Então, negligenciam a forma que você escreve um e-mail, o mundo corporativo não enxerga como isso afeta ou não a produtividade, e é completamente. é, é, Impacta completamente a nossa produtividade, a forma com que a gente se comunica. A gente também foi aprendendo a executar sem planejar, né? A gente vira bombeiro o tempo todo e não para, né? Como o Pedro lembrou aqui, para tirar a pedrinha do sapato, para dar uma olhada, né? Aquela perspectiva. Meus antigos chefes falavam, né? Tirar a cabeça para fora da água para ver como é que tá e continuar nadando. Então a gente aprendeu a desconsiderar o planejamento das pequenas coisas e isso faz a gente fazer um monte de pequenas coisas que não precisava ser feito. A gente também se acostumou com regras rígidas, padrões rígidos, além do normal, além do necessário. Padrões são necessários para a produtividade, guias, mapas, tudo isso normativos, tudo isso é necessário para a produtividade, né? Porque a tomada de decisão é uma das coisas que mais faz a gente gastar tempo e energia. E quando a gente já tem algo que nos diz como fazer e evita que a gente tenha que tomar essa decisão, a gente ganha tempo. Mas a gente também ultrapassa muito esse limite e acaba padronizando coisas de uma forma que engessa a inovação, que engessa as melhorias, e aí a gente foi também acostumando com isso. A gente também criou a cultura de interromper os outros o tempo todo com notificação e tal, e de ser interrompido e achar que isso não afeta a nossa produtividade. A gente criou também a cultura do presenteísmo. O que que é o presenteísmo? A gente precisa que o nosso liderado esteja
no horário que eu quero, no lugar que eu quero trabalhando, porque senão eu não consigo saber se ele está trabalhando. E o presenteísmo não é sobre estar presente fisicamente, porque o presenteísmo também acontece no home office. Muitas pessoas que poderiam trabalhar num horário mais flexível, em que ele é mais produtivo e que a vida dele fica mais fácil, são obrigados a trabalhar num horário específico só pela vontade do chefe. Não porque, vamos falar aqui, a agência bancária tem horário de atendimento, óbvio, mas a maioria das realidades no mundo corporativo hoje, a única justificativa para aquela pessoa trabalhar naquele horário, naquele lugar, é a vontade do chefe. E isso causa um problema pior do que o absenteísmo, do que as ausências e do que os pedidos de demissão, porque você fica na ilusão que a pessoa está produzindo e ela não está. Tá? Aí a gente também acostumou a não explicar muito bem para os nossos funcionários o que é que precisa ser feito e por quê, né, os detalhes dos nossos pedidos, e acaba cobrando resultados que a gente não deixou claro que estava esperando. E um dos principais, que vocês devem ter visto já em todo quanto é curso de administração por aí, mas na prática a gente não vê ser aplicado, a gente não acostumou ainda, não aprendeu ainda a traçar as métricas corretas para o acompanhamento do trabalho, e a gente prefere usar métricas de vaidade, porque isso alimenta várias pessoas e vários degraus da empresa aí de uma forma mais agradável, né? A gente não precisa ser agradável para ser produtivo. E aí, com todos esses problemas que o mundo corporativo criou, eu criei um outro conceito de produtividade, porque aquilo tudo ali nos faz acreditar naquele simplismo do produtividade é fazer mais em menos tempo. Isso é muito simplista, porque é muito mais complexo do que isso ser uma pessoa produtiva. Para a gente ser produtiva, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é aquilo que realmente é essencial, porque hoje a gente acaba fazendo tudo sem saber se tudo aquilo vai dar o resultado que a gente queria. Às vezes, metade do que a gente está fazendo já daria o resultado suficiente, né? A gente também precisa cuidar da qualidade, então a produtividade é fazer bem feito. A produtividade não é fazer rápido, é fazer bem feito. Fazer dentro do prazo que precisa ser feito. Então, também dentro da produtividade faz parte a negociação de prazos, a negociação de escopo, porque cumprir prazos, tempestividade também é essencial para você poder dizer que você é produtivo. O esforço também tem que ser compatível com o resultado. Não adianta nada eu ter um mês de um trabalho magnífico que era realmente para ser feito, mas o equivalente do resultado dele é como se ele valesse um dia só e não um mês realmente. Então, tudo isso também tem que ser pesado. E manter energia para continuar fazendo o que precisa ser feito, bem feito, no prazo, né? E esse ciclo ser contínuo, porque também de nada adianta eu botar meu time para um sprint de uma semana que eles vão entregar tudo, entregar muito bem feito, e durante as próximas 3 tá metade doente, a outra metade não aguenta o peso da própria cabeça. Então, a produtividade ela pressupõe que as pessoas consigam continuar sendo produtivas por muito tempo. É questão de sustentabilidade mesmo. E aí, para que isso tudo aconteça, eu defini 2 premissas para a produtividade, né? Quais são as disciplinas, macrodisciplinas que a gente precisa se habilitar para dizer que a gente está indo no caminho da produtividade saudável. É a comunicação eficaz e a clareza de objetivos. Já adiantei um pouquinho lá quando eu falei um pouquinho de comunicação não violenta, e a comunicação não violenta traz essas 2 questões muito fortes: a clareza de objetivos a partir do entendimento das próprias necessidades, que é uma habilidade que a CNV nos traz, e a comunicação eficaz também, porque, né, comunicação não violenta é sobre comunicação, né, na parte mais prática dela. Então, esses 2 pilares aqui, premissas da comunicação, da produtividade, são aquilo que eu digo assim: se você não é claro não tem clareza dos objetivos do seu pessoal, da sua equipe e da sua empresa, você não é produtivo. E se você também não tem a comunicação eficaz, você também não é produtivo. Então, você tem que ter os 2 para ser produtivo. Vamos falar um pouquinho, um detalhezinho só sobre como é uma comunicação eficaz, né? O que ela precisa ter, né? A boa comunicação ela precisa ser clara, ao mesmo tempo em que ela é simples. Parece paradoxo, né? Porque como é que eu vou ser clara se eu simplificar demais? A gente não pode confundir simplicidade com simplismo. A simplicidade é quando você escreve algo, fala algo de uma forma que todo aquele público que vai receber aquela mensagem compreenda, com vocabulário menos rebuscado, menos técnico. E a clareza
tá de, né, ter coerência, de ter uma sequência lógica nesse texto. As duas coisas têm que andar juntas. Também tem que ser objetivo sem deixar de ser completa, que aqui é um paradoxo, parece um paradoxo, mais óbvio ainda, né? Porque como é que eu vou ser objetivo, curto, sendo completo, né? Se eu for completo, vai ficar muito grande o meu e-mail. Se eu for objetivo, vai faltar coisa. Objetividade não tem a ver com o tamanho da mensagem, tem a ver com o que é suficiente, o que é essencial estar ali. Então, se você vai mandar um e-mail, por exemplo, para um time, para uma pessoa, para uma área, fazendo um pedido, você tem que ter uma sequência lógica daquela conversa que de cara você já deixe claro o que você precisa. Depois você contextualiza, e o contexto é muito importante. E aí, no contexto é que entra a completude. Porque ali você vai justificar o teu pedido, você vai acrescentar documentos que possam servir de apoio para a decisão da outra pessoa. Você vai lembrar a pessoa que foi comentado sobre essa necessidade numa reunião no dia tal. Então, a completude, ela serve para evitar que essa mensagem te retorne com dúvidas. Vai evitar sempre? Não, a gente também não está na cabeça do outro para saber que tipo de dúvida vai ter. Mas quando você manda uma primeira mensagem, você tem que investir um tempinho em deixá-la mais completa possível para que ela não fique retornando para você e não fique aquele bando de e-mail res lá que vira uma thread de Twitter em vez de um e-mail, né? Também precisa ser honesto e transparente. E aí aqui mesmo quando a gente não tem o que dizer, quando a gente não tem a resposta, quando a gente não sabe a resposta, a gente precisa ser honesto e transparente. Vamos falar, né? Vai ter uma mudança muito grande na empresa e eu sou um líder médio, não sei como vai acontecer, então não posso falar para o meu time. Já vi acontecer de pessoas simplesmente ignorarem que isso vai acontecer e não falarem nada para o time, nem que isso ia acontecer, enquanto outras pessoas que aí conseguem manter a confiança do time, dizendo: olha só, vai acontecer, mas o que eu sei e o que eu posso dizer é isso. À medida que eu for aprendendo mais sobre o assunto, eu vou conversando com vocês e ajudando vocês a se adaptarem, a entenderem a mudança, a entenderem os impactos, mas nunca fingir que o problema não existe, tá? Principalmente se for um problema, né? E aí, de ordem um pouquinho mais prática, a boa comunicação ela é disponível, organizada e adequada. A disponibilidade eu quero que o meu time faça relatórios de vez em quando sobre uma situação. Eu preciso que toda a documentação de base desse relatório esteja disponível para eles. Não pode. Uma das maiores causas de interrupção do trabalho é gente pedindo documento um para o outro. Se está lá organizado e disponível esse documento, isso para de acontecer, as pessoas começam a trabalhar com mais autonomia. E aí, a organização tem várias técnicas que eu ensino também durante a aplicação do método, né? Sobre padronização de arquivamento, sobre regras combinadas e tal, que facilitam essa disponibilidade e organização da informação. E a adequação, quando eu falo aqui, não é sobre linguagem, tá? Porque a linguagem, eu acho que, né, tá muito claro para todo mundo que cada canal, cada ambiente tem uma linguagem adequada, mas aqui eu estou falando de canal. Quando é que se usa e-mail? Quando é que se usa chat? Como é que se escreve um e-mail? Como é que se escreve um chat? Chat tem regra também, tá? E não para ser chata, não para ser Caxias, mas para ter garantia da clareza, do entendimento, da objetividade, não ter retrabalho, não ter gente perguntando, não entendi isso, não entendi aquilo. Então, para tudo isso tem boas práticas, tá? E eu ensino isso quando a gente vai aplicar o método. Agora, falando de clareza de objetivos, a gente precisa entender os reais objetivos da empresa e das pessoas. E das pessoas, assim, vida pessoal e profissional, porque na verdade cada pessoa é uma só. Ela precisa saber separar a hora de trabalhar e a hora de lidar com a vida pessoal, mas ela é uma pessoa só, são as mesmas dores, os mesmos desejos, os mesmos problemas, a mesma dor de barriga. Então, os objetivos das pessoas, sejam profissionais ou pessoais, têm que ser levados em consideração pelo líder, têm que ser conhecidos pelo líder. E da empresa também, obviamente, é para que haja sempre uma tentativa aí de alinhamento. E aí eu uso algumas ferramentas, algumas técnicas para isso, tá? O Ikigai é uma delas, mas o Ikigai ele é bem pessoal mesmo, pessoal profissional, né? Não é sobre a empresa, é sobre o profissional. É
uma filosofia oriental muito antiga, que busca você chegar no máximo possível de um equilíbrio entre o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer, o que você é bom para fazer e o que você ama fazer. Aí eles dizem que você atinge o Ikigai, né? Que é quando você conhece todas essas é, situações, né? Sabe tudo isso sobre a tua profissão, você consegue ir se aproximando mais desse tão sonhado Ikigai, né? Eu também uso a aplicação prática do Golden Circle, do Simon Sinek, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, tanto no TED dele, né, no TED Talks dele, que é bem antigo, mas que eu assisto com muita frequência e indico para todo mundo, porque é maravilhoso. Como grandes líderes influenciam pessoas, se eu não me engano, esse é o título. E ele introduz lá esse conceito do comece pelo porquê, que virou o livro depois, né? E aí que aqui ele fala algo muito parecido com a CNV, que é distinguir o que é realmente o teu propósito do que é aquilo que você faz. E aí entender que aquilo que você faz, o como você faz, é um caminho para chegar nesse propósito, né? Nesse porquê, e não o teu porquê. O Simon Sinek criou esse framework para empresas, né? O livro dele e o TED dele fala muito de posicionamento de marca. Eu considero esse livro como um livro de marketing. Muita gente coloca lá na seção geral de administração. Eu já acho que ele é sobre marketing. Mas é perfeitamente aplicável o Golden Circle também na vida pessoal e profissional, tá? O essencialismo é outra técnica que a gente usa, que aí, enquanto os outros estão encontrando o que é para fazer, o que é a sua vida, o essencialismo te ajuda a entender o que não é a sua necessidade, o que não é para você fazer. E aí depois vem a CNV, que também, como eu falei, já parece muito com o Golden Circle, mas tem técnicas diferentes para chegar nessa ideia de qual é a minha necessidade e qual é a minha estratégia. Aí eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem a diferença de um para o outro, um exemplo prático, só para vocês entenderem o tamanho do poder que tem a CNV dentro da produtividade. Antes de eu me especializar em CNV, eu tinha na minha cabeça, nos meus até então 12 anos de carreira, que eu tinha necessidade de ser promovida a o próximo cargo de gestora, né? Eu nunca tinha definido um teto, mas eu sabia que eu sempre queria ser promovida. E aí, cada vez que eu era promovida, eu tinha mais problema, mais cansaço, mais dor de cabeça e não tinha mais satisfação. Quando eu estudei a CNV, eu entendi que era o problema é que a promoção era só uma possibilidade de estratégia para eu atender necessidades que estavam por trás disso e eu não olhava para elas. Então, na verdade, o que eu queria era reconhecimento, autonomia, independência. E dependendo da forma que você é promovido ou da estrutura que você tá, da tua liderança, você não ganha muito mais autonomia, você não ganha muito mais independência, você não ganha muito mais reconhecimento proporcional ao trabalho e à responsabilidade que você ganha. Então, eu comecei a ganhar tudo que eu gostava, achava que eu queria e não ter a satisfação com aquilo. Quando eu comecei a entender que as minhas necessidades eram essas, eu enxerguei no meu negócio próprio, que eu já na época já tinha rascunhado, é, a possibilidade de conquistar o reconhecimento, a validação, o status que eu considerava que então eu tinha entendido que eram as minhas necessidades. Então, o que acontece? Quando a gente entende as nossas necessidades, e isso também pode se aplicar para a empresa, quando a gente olha mais para a missão do que para o João, mandato, né, não se perdendo da missão, a gente consegue fazer um planejamento que a gente não fique preso numa forma de chegar naquele objetivo. Né, o pessoal que estuda agilidade fala, né, a gente não se prende ao escopo, a gente consegue focar lá naquele final que eu quero chegar, que é o reconhecimento, que é a autonomia, a liberdade, e aí eu escolho as estratégias que eu quero seguir, mas eu não fico presa a elas. Quando essas estratégias estão doendo, quando essas estratégias estão me machucando, eu consigo com muita facilidade trocar de estratégia. E aí por isso que a CNV é tão poderosa na nossa produtividade. E isso tudo que eu estou falando se aplica a coisas, decisões do dia a dia, bobagens de 10 minutos, a grandes decisões como pedir demissão do serviço público, ou como a primeira pessoa que eu mentorei na experimentação do método,
que se mudou de país em 9 dias depois da nossa mentoria. E hoje é a pessoa mais feliz que eu conheço, assim, porque a gente consegue tomar as decisões de forma mais assertiva e sem culpa, sem arrependimento. Tá? E aí, um pouquinho mais prático, a gente trabalha também na aplicação do método, os OKRs e KPIs, que são métodos de métricas, né? De medir resultados, popularizou-se no Google, que também tem muito a ver com isso, da CNV e do Golden Circle, porque também é uma forma de separar o que são os seus objetivos-chave do que são as atividades e os indicadores que te levam até lá. Essa clareza não significa que a estratégia da CNV, o como e o que do Simon Sinek não sejam relevantes. Eles são super relevantes, mas eles não podem ser o foco, assim como os KPIs são uma forma de chegar nos OKRs, mas se precisar mudar alguma coisa, vai ser nos KPIs que eu vou mexer e não nos OKRs. Então, tem uma certa semelhança. A gente vai aplicando as ferramentas conforme vai precisando aí aprofundar cada dúvida, né, do mentorado. E aí, vou entrar um pouquinho agora, um pouco mais de detalhe de como funciona o método livre, que é um ciclo que é baseado muito ali em filosofias ágeis, na metodologia ADKAR de gestão da mudança, que é um passo a passo, né? Você não consegue passar para o próximo passo sem ter compreendido e dominado o passo anterior, porque senão você vai seguir sem alicerce, e isso é o problema da maioria dos ciclos dos métodos de produtividade, né? Você vai seguindo um gabarito sem ter muita certeza de que o básico ficou claro. E aí, no método livre, eu começo, como eu tinha mencionado antes, né? Nos dois primeiros etapas é sobre diagnóstico, e aqui a gente vai diagnosticar muita coisa do seu time, da sua vida pessoal, da sua função como líder, e aí vai depender do que você quer tratar, né? A técnica é a mesma, a aplicação vai depender de qual desses pontos você quer tratar. A gente fala de objetivos, das necessidades, valores, limites, rotinas, atividades, vai começando a perceber o que é que está sobrando na nossa vida. Eu brinco que a etapa levantar é como se fosse uma consulta num médico de clínico geral. Você está com dor, não sabe direito que médico procurar, você vai numa emergência, o médico clínico geral vai eliminar várias hipóteses, vai pegar algumas delas ali e vai dizer, olha, você faz esse exame, esse exame, esse exame, esse exame. Com o resultado desses exames, a gente parte para a etapa iluminar, que é como se fosse aí o especialista, né? Vai se aprofundar mais nesse diagnóstico. A gente vai entender melhor se essas necessidades e objetivos que você mapeou são mesmo necessidades ou são estratégias, aplica o essencialismo, aplica o pensamento enxuto, que é a filosofia que eu uso para diagnosticar desperdícios. Né? O pensamento enxuto tem 8 desperdícios, tipos de desperdícios, a gente trabalha eles ali dentro da metodologia. Entende o que está te afastando e aproximando desses objetivos e traça as novas metas. De novo, pode ser para o seu time, pode ser para um projeto, pode ser para a empresa como um todo, pode ser para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. As premissas são as mesmas. A terceira etapa é visionar, que é o início, já é um planejamento, a gente aprende a limpar mesmo tudo que não é. Aí aqui a gente aplica o essencialismo, né? A gente teoricamente aplica o essencialismo no iluminar, e aqui na prática a gente aplica o essencialismo, tirando tudo que não está te agregando em nada da tua rotina, da rotina do teu time, reduzindo várias atividades que não vão fazer falta depois. Aprende a priorizar e faz o primeiro planejamento. E aí, na etapa de realizar, é a execução desse primeiro planejamento. E essa execução, a gente vai aprender técnicas para você conseguir observar com muito cuidado, com muito carinho e atenção a você mesmo, para entender o que é que deu certo, o que, que não deu. Aí você vai aplicar métricas, né? Vai aplicar métodos de concentração e foco para você e para o seu time, melhorar a comunicação, melhorar o registro das coisas, para que isso tudo vire um insumo para a etapa exercitar, que é revisar tudo, né? Vamos ver como é que foi executar. A dificuldade foi em executar, ou será que o planejamento foi baseado em alguma necessidade que na verdade não era tão real? A execução está ruim ou a disciplina está ruim? O que eu preciso mudar aqui? E aí a gente vai fazendo nesse ciclo de exercitar
a melhoria contínua mesmo desses planejamentos, né? E recomeça. Você aprende com as técnicas que eu passo em cada etapa desse método a fazer isso para sempre, sozinho, na sua vida. Essa pessoa que eu mentorei, a primeira, que faz 2 anos e pouquinho, até hoje, toda vez que ela precisa tomar uma grande decisão, ela me marca no Instagram, porque ela fala: consegui tomar uma decisão, essa decisão muito rápida. E ela toma decisões drásticas na vida dela, porque ela é uma pessoa sem medo nenhum, assim, muda muito, muito a vida dela. E ela fala: consegui porque eu parei de novo para exercitar o método que a Lu me ensinou. Então, é uma coisa que você não vai esquecer, se você estiver sempre exercitando, vai servir para todas as decisões da sua vida, tá? Aí, desse método, aqui, esse método ele embasa o sistema Produtividade Sem Burnout, que é, na verdade, o arcabouço, né, de elementos que tem as formas diferentes de aplicação do método. Tem palestra, workshop, curso, vai depender muito de como a pessoa quer se aprofundar, quanto a pessoa quer se aprofundar nesse aprendizado. O que a gente vai mostrar hoje para vocês aqui é o modelo de mentoria, que é a mentoria em grupo, grupos muito pequenos, para que seja bem aproveitado o tempo, que seja bem aproveitados os exemplos, as experiências de cada um, que haja muita troca. Então, a mentoria ela é de grupo, mas é de grupos bem pequenos, tá? E aí, vou mostrar no finalzinho para vocês, vai ter uma surpresa aqui só para quem está hoje aqui no evento ao vivo, que é a consultoria individual, tá? A consultoria individual é a mesma lógica da mentoria, mas especificamente para tratar um problema seu. Você tem não está sabendo a melhor forma de organizar o planner do time, eu ajudo. Como é que eu faço para treinar meu time para escrever e-mails mais assertivos? O que que eu faço para melhorar a assertividade das minhas reuniões? O que que eu faço para mediar conflitos, que a CNV ajuda muito com isso? Então, pintou um problema muito específico, é a consultoria que vai ajudar, tá? Porque aí é uma consultoria individual comigo. E aí, vou explicar aqui para vocês como é que funciona a aplicação da mentoria, né? Mas já relembrando aqui, resumindo para vocês, isso aqui é um método que eu não acredito em meritocracia, tá? Não acredito que exista o tal do é só se esforçar que você consegue. Não existe isso. Então, eu também não acredito que qualquer método funcione de forma igual para qualquer pessoa, para qualquer realidade. É por isso que eu não acredito em gabaritos, assim, em métodos que te dão um papel para preencher e acham que você vai ser mais produtivo dessa forma. O ser humano é muito mais complexo que isso, cada um tem as suas deficiências, as suas necessidades, as suas desafios, os seus sonhos. Então, o meu método, ele é aplicado a partir das tuas necessidades. É por isso que ele tende a se perpetuar pela sua vida, né? Ele não vai ser um gabarito que você vai preencher e ter mais trabalho para preencher. Então, queria deixar isso bem claro assim para vocês que é um método, mas é um método que se aplica à sua realidade, né? A gente parte do princípio que as suas necessidades é que são o foco principal aqui, e não chegar num resultado igual o de todo mundo. É o seu resultado que você deseja, tá? Vai começar, vou detalhar já já o cronograma, mas em resumo, começa no dia 21 de julho, numa segunda-feira, aí a cada 15 dias, toda segunda-feira às 20 horas ao vivo no Zoom. E são só 15 vagas. Justamente por isso que eu falei, a mentoria ela é diferente do curso. O curso ele não é personalizado, não tem como personalizar, é muita gente, é mais rápido. A mentoria é mais aprofundado e com muito pouca gente para que essas trocas sejam produtivas, tá? E aí, como é que a gente faz o passo a passo dessa prática, né? A gente tem o primeiro encontro, são 6 encontros no total, tá? O primeiro encontro a gente trabalha a etapa levantar, que é esses diagnósticos que eu mencionei, a gente levanta os pontos de dor e tal, e já trabalha um pouco da clareza de objetivos e os mapeamentos iniciais aí. No segundo encontro a gente trabalha a etapa luminar, que é o fundamento das premissas e as premissas básicas na prática, né? A segunda premissa básica que é a comunicação eficaz, e aí aqui eu trago muitas ferramentas e boas práticas de comunicação eficaz, aquelas 4 características que eu trouxe para vocês, eu destrincho e explico no detalhe como é que vocês vão fazer para que a comunicação fique mais assertiva dentro do time de vocês.
A gente detalha esse diagnóstico das atividades, encontra os maiores desperdícios, ralos de tempo, e na etapa 3, a gente faz a primeira etapa da etapa 3, no encontro 3, desculpa. Porque a etapa 3 do visionário, que é o planejamento, é um pouquinho mais robusto, então é dividido em 2 encontros. No primeiro, a gente trabalha a priorização de tarefas, porque eu tenho visto muita gente trabalhar a priorização depois de ter feito um plano básico, né? Faz um rascunho do plano, aí vai priorizar. Na verdade, tem que ser o contrário. A gente precisa primeiro entender o que é prioritário para saber o que não fazer, e aí, com o que sobrou, que a gente entende que tem que fazer, aí sim a gente faz um planejamento. Então, nosso primeiro encontro sobre planejamento, a gente vai trabalhar várias metodologias de priorização, inclusive a calculadora de priorização de projetos que eu criei do Produtividade Sem Burnout, que você responde algumas questões ali que eu faço sobre esses projetos, né? Para que serve? Você tem 10 projetos em andamento, não consegue dar conta de todos, mas também não sabe como que você vai tratar cada um deles. Não pode abandonar nenhum, mas também não sabe qual dá mais prioridade. Você vai responder essas questões sobre esses projetos nessa calculadora e ela vai te dizer por que e como você vai lidar com isso. Nesse projeto aqui, você precisa de mais clareza, então vai buscar essa informação. Nesse projeto aqui, você precisa começar já, né? Porque ele faz vários cálculos ali de importância, complexidade e clareza, né? Então, pega todo o método livre, na verdade, e aplica para ajudar você a priorizar os seus projetos. O encontro 4 é a segunda parte da etapa 3 visionar, que aí é o planejamento mesmo. Então, a gente já tem quais são as atividades e projetos prioritários. Aí a gente pega isso e transforma num plano, aprende um pouquinho sobre as ferramentas de gestão de tarefas, de gestão de projetos, fala de métricas, foco, flow, concentração, disciplina e engajamento, porque o planejamento vai começar, a gente tem motivação ela vem da dopamina, ela morre no primeiro dia, né? Então, a gente aprende aqui técnicas de manter a concentração, disciplina, engajamento, mudança de hábitos aqui do time e do próprio líder, né? Tudo isso dentro dessa etapa divisionar. Na quinta é a etapa realizar, que é a execução desse planejamento. Já começa, na verdade, todos os encontros, entre os encontros, vocês vão ter exercícios para fazer durante essas 2 semanas de intervalo. Mas nessa aqui do 5 vai ter mais ainda, porque é exatamente trazer para vida prática tudo que a gente aprendeu até aqui e aí fazer todas as anotações conforme as orientações que eu dou para a gente conseguir validar ou fazer os ajustes do seu planejamento na próxima semana. E aí o último encontro é a etapa exercitar, que é realmente fazer esses ajustes. A gente vai avaliar o que é que precisa ser ajustado, se é realmente o plano, se é só a execução, se é a frequência que a gente escolheu para fazer aquilo, se é a intensidade que a gente escolheu para fazer aquilo, se são as pessoas que a gente definiu para fazer aquilo, tudo isso a gente vai trabalhar na etapa exercitar, que é a melhoria contínua desse planejamento e execução. Aqui a gente trabalha um pouquinho de PDCA, um pouquinho de Lean Startup, filosofias ágeis, cultura de projetos, gestão da mudança, aprendizagem e repertório, que é essencial, a gente precisa também estar com o nosso time sempre muito bem desenvolvido, e aqui eu trago várias dicas de aprendizagem e criação de repertório, e falo também das habilidades do futuro dentro dos parâmetros aí do Fórum Econômico Mundial, que sempre traz essas informações aí, né, pensando no hoje e no futuro. E alguns bônus, que aí todo mundo que se inscrever vai ter acesso, o e-book Produtividade Sem Burnout no Kindle, que é o meu e-book, que conta a história do método um pouco mais detalhada, como eu, né, já resumi um pouco para vocês, mas também serve de consulta para vocês, porque vai estar lá detalhado como é que funciona o método, como é que é a aplicação do método. A calculadora de priorização de projetos é um bônus também que eu não vendo separado para ninguém essa ferramenta, só forneço para alunos e mentorados, porque você precisa ter uma boa noção das teorias que a gente vai trabalhar aqui para aproveitar melhor ela. Então, é um produto exclusivo para aluno e mentorado, tá? O e-book eu já vendo, né, para outras, né, para o mercado aberto. Vocês também vão ter acesso à matriz de gap de habilidades, como eu falei, desenvolver o time é uma questão essencial da produtividade também, e aí essa matriz, ela já existe, é amplamente aplicada aí no mercado de recursos humanos, né, mercado de pessoas, só que eu dei
um toque de Luísa Marina nessa matriz para facilitar tanto o entendimento do líder de quais são as habilidades que precisam conter ali, quanto para demonstrar o diagnóstico depois, porque a matriz de habilidade tradicional ela só te dá uma tabela, né, dizendo ali uma pontuação. Eu consigo fazer um diagnóstico um pouco mais detalhado, né, te orientando melhor quais os pontos prioritários aí para trabalhar no time nessa questão de desenvolvimento de habilidades. E os templates exclusivos, que assim como a calculadora, e como eu também já adiantei em outro momento, eu também não forneço para ninguém que não tenha o conhecimento do método livre. Por quê? Porque você pode comprar um planner qualquer na papelaria, se você não tiver uma noção básica de como ser uma pessoa produtiva de forma saudável, você vai ter só mais um trabalho para cumprir na hora de preencher esses templates. Então, eu tenho template de hábitos, template de planejamento semanal, mas eles são só uma forma de apoiar o trabalho de quem, a rotina de quem está se aprimorando no método livre, tá? Não é um produto também que eu vendo para fora. E a curadoria de conteúdo, que é à medida que a gente vai conversando durante os conteúdos, os encontros, eu vou percebendo muito rapidamente quais são as habilidades que eu acho que cada um ali que trouxe algum exemplo poderia aprimorar com um livro, com um filme, com um vídeo, com o Reels do Instagram que eu tenha visto que possa complementar aquilo. Então, eu faço sempre todas as aulas uma listinha com dicas ali de conteúdos para que as pessoas vão aprimorando aquilo que a gente vai percebendo que vai se tornando necessário. E aí, detalhar um pouquinho melhor aqui do bônus exclusivo que eu já mencionei, uma sessão individual de consultoria para a solução do seu problema específico, e aí pode ser qualquer situação que tenha relação com isso, desde ordem prática ou de ordem mais filosófica, eu vou ajudar. Só que esse bônus dessa consultoria é só para quem se inscrever ainda hoje, tá? Então, quem está aqui no ao vivo já tem essa vantagem. E aí, um resumo, né, sobre a mentoria em si. Ela vai te ajudar com a priorização, né? Priorizar com base no que no que realmente importa para você, para as pessoas que trabalham com você e para a sua empresa, e alinhando todas essas necessidades. E você vai aprender a se comunicar com mais assertividade, sem ruídos, sem retrabalho e microgestão. Tudo isso é o guarda-chuva, né? O grande escopo, e aí tudo aquilo que eu mostrei detalhadamente para vocês já é algo o que vocês vão ter de diversas ferramentas para atingir esse objetivo aqui. E assim você constrói um time mais engajado, mais autônomo, mais feliz e que entrega melhor com menos desgaste, tornando você também um líder mais feliz e com menos desgaste, com mais resultados, mais reconhecido, né? Então, gente, alguma dúvida? Eu não estou vendo vocês aqui, deixa eu mudar de telinha. Essa é a hora da gente aproveitar, né? Já que a gente está aqui em poucas pessoas tendo essa oportunidade, é a hora da gente poder encaminhar as dúvidas que a gente tenha com a Lu, né? Ô Lu, deixa Oi. eu começar enquanto o pessoal cria aí coragem para trazer suas dúvidas e perguntas, né? Eu falei no começo que eu sou um grande aficionado por essa discussão de produtividade, né? E parece que assim, ao longo do tempo, a gente foi ensinado a ouvir, a entender que produtividade tem a ver com, necessariamente tem a ver com disciplina, uma disciplina cega. O Jim Collins fala de disciplina fanática, Uhum, né? E eu tenho um pouco de receio desse conceito, né? Porque eu penso que muitas vezes ele descaracteriza um pouco, descaracteriza a humanidade do jogo, descaracteriza as situações que a gente vive, né? Como se só ter disciplina resolvesse o assunto, né? A gente, como você uhum, falou, a gente vive em uma cultura que nos leva para o oposto disso, né? E por muitas vezes a gente falha na execução. E ao uhum, falhar na execução, talvez seja um dos grandes pontos para a gente desistir do objetivo, né? Assim, bate aquela coisa de falar assim, ah, então eu sabia que não ia dar certo, sabia que eu não ia conseguir mudar esse hábito ou adquirir esse novo hábito.
Como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse tipo de situação? Que conselho que você dá para quem está nos assistindo para poder encarar esse tipo de circunstância, né? Quando eu falho, a gente não tornar a falha um crime, né? E um balde de água fria na disposição e na vontade de implementar um novo hábito ou de ser mais produtivo. São duas coisas. Primeiro que a disciplina, ela é sim, como você já falou, ela é essencial para os resultados, mas ela não é uma ferramenta, ela é uma consequência. A disciplina não é um como, é um fim. Quando a gente está ancorado nas reais necessidades da empresa, minhas, do profissional, eu como profissional, eu como pessoa, a disciplina vem mais fácil. É como se a gente tivesse um pouco mais de consciência da importância daquilo que a gente está fazendo. Então, a disciplina ela se cria mais fácil. Só que a disciplina ela é uma coisa muito complexa de se atingir. Não é só a boa vontade, não é só ter a consciência de que aquilo é importante. Todo mundo tem consciência de que se alimentar bem é importante. Isso não é suficiente para a gente ter disciplina na alimentação. São contextos, e aí isso volta para aquilo que eu falei. Por isso que eu não acredito na meritocracia também. Porque se a gente não olha para cada ser humaninho, a gente achar que tudo é a base do esforço que a gente consegue, a gente está ignorando o que a ciência já comprovou nas últimas décadas sobre hábitos, sobre a dopamina, principalmente, que é, né, um assunto que está mais na moda hoje. Eu estou lendo um livro que chama Bons Hábitos, Maus Hábitos, estou quase terminando ele, e é muito sobre essa pesquisa de como que um hábito se constrói, né? Também tem o Poder do Hábito, que eles se complementam, e é muito sobre isso, assim, por que que as pessoas começam um hábito, as pessoas precisam da consciência para começar um hábito, mas ela não é suficiente para manter a disciplina do hábito. E aí, por isso que a gente desiste também, né? A desistência é a falta da disciplina. Mas por que que a gente desiste? Porque a gente não ancorou isso tudo numa real necessidade nossa e ancorou numa estratégia que nos fizeram acreditar que era a nossa necessidade. Então, por exemplo, na vida pessoal, eu tenho consciência de que me alimentar melhor é necessário para mim. Só que me alimentar melhor, na verdade, é uma estratégia para atingir saúde, bem-estar, qualidade de vida. Quando eu entendo que o meu bem-estar, minha qualidade de vida, minha saúde vão ser afetadas por uma estratégia errada que eu escolhi, é mais fácil de eu manter a disciplina. Então eu olho para o meu objetivo final além da estratégia. E aí eu vou pensar em diversas estratégias para isso. Será que eu preciso de cara, eu que comia todo dia pizza à noite, vou conseguir a partir de amanhã jantar só brócolis? A gente também precisa ter essa consciência de que a estratégia escolhida vai impactar no resultado. A estratégia ela precisa ser adequada ao que eu gosto de fazer, né? Daí lembro um pouquinho lá do Ikigai, né? O que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer. Tem que ser fácil para a gente criar novos hábitos, os hábitos têm que ser fáceis. Então, é muito mais fácil você manter uma alimentação saudável se você não comprar a comida ruim, porque você está dificultando o acesso àquele hábito ruim. E se você abre a geladeira e só tem comida saudável, a tendência é que você se alimente melhor, porque você forçou, você criou um atrito para o hábito ruim e um facilitador para o hábito bom. Então, tudo isso vai trazendo disciplina, essa consciência, essas técnicas de você literalmente se afastar do gatilho do hábito ruim, né? Você facilitar o hábito bom, principalmente. Por isso que a casa da gente só fica organizada quando a gente tem as coisas fáceis na mão. Se a gente tem 30 mil tipos de coisas numa gaveta, aquela gaveta jamais vai ser organizada, porque a gente dificultou a disciplina de manter organizado. Então, disciplina e desistir é uma consequência da outra, né? Falta de disciplina faz a gente desistir porque a gente não tem várias questões alinhadas aí, das necessidades até os hackzinhos para manter disciplina, técnicas de foco, técnicas de flow, técnicas de blocos de concentração. Então, tem várias ferramentas que ajudam com isso. Show.
O Pedro também tem uma pergunta, ele está com a mão levantada ali. Pedro, por Oi, favor. Pedro. Acho Me que é a ouve? primeira vez que eu vejo o Pedro pessoalmente. É verdade, Virtualmente, mas a gente conversa muito já por é escrito. verdade. Tudo bom, Pedro? Vocês me ouvem? Sim. Sim? Ah, então tá. Não, eu queria saber nesse sentido mesmo que vocês estão falando, essa questão, aí eu vou trazer para uma questão que para mim é uma coisa importante. Essa questão do home office, ela ajuda muito nessa questão da produtividade, porque pelo que você está falando, se eu estou mais confortável, eu vou produzir melhor. Então, isso, isso acaba acontecendo mesmo? Sim, se for o perfil da pessoa, né? Trabalhar no home office, e se a estrutura da empresa e os hábitos da liderança, os hábitos do time forem favorecer um home office produtivo. Eu sou a maior defensora do home office, eu tenho treinamentos para home office, inclusive, porque eu trabalho no home office desde a pandemia, naquele caos que foi para o mundo todo, mas eu fui me especializando em métodos para manter o meu home office organizado, disciplina para eu parar para almoçar. Depois que eu tive burnout, eu aprendi a fazer isso. Então, tudo isso foi questão de eu ir me treinando para que o meu home office fosse produtivo sem precisar me esgotar. O home office, para a maioria das pessoas, ele é muito produtivo, mas a liderança não pode atrapalhar. Então, por exemplo, se tem duas pessoas do time no presencial e duas no home office, o líder ele tem que tratar todo mundo como se fosse home office. Porque ele não pode concentrar a informação em quem está no presencial e acabar negligenciando a evolução, o desenvolvimento de quem está no home office. A comunicação precisa ser assíncrona para todo mundo, não só para quem está em home office, né? Preferencialmente assíncrona. A gente tem que reduzir aí. Eu acho que foi da L'Oréal, o presidente da L'Oréal, que eu vi falando numa entrevista esses dias, que falou que reduziu é, para 45 minutos as reuniões de 1 hora e ampliou demais assim a produtividade das pessoas, porque o presencial nos deixou com essa costume do imediatismo, né? Preciso perguntar algo para o meu colega, eu pergunto na hora, porque ele está aqui do meu lado, e daí eu acho também, então, quando se ele está no home office, que eu mando uma mensagem, que ele tem que responder na hora também. E não é assim. A gente no home office tem muito mais formas de nos blindar dessas interrupções, só que a gente também tem que estar preparado psicologicamente para não olhar para as notificações, para desligar as notificações, e o time como um todo tem que ter um combinado para isso. Então, se o time todo tem um combinado que, olha, quando eu estou no meu bloco de concentração, meu status está aqui, não perturbe, eu vou te responder assim que possível. O líder tem que estar ciente disso. Então, assim, a produtividade não necessariamente tem a ver com estar no home office ou estar no presencial, mas eu vejo o home office como uma forma de pessoas disciplinadas e comprometidas favorecerem muito a própria produtividade. Mas aí a liderança precisa fazer com que isso não seja, ela não, o líder nesse caso não pode atrapalhar, né? Além de ele apoiar, ele não pode atrapalhar. Você me É isso, respondeu cara? porque eu nem perguntei. Mas é isso mesmo. Valeu, obrigado. Nada. Muito bem, muito bem. Obrigado, Lu. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Obrigado, Lu, pelos esclarecimentos. Lu, você pode voltar à apresentação, então, para a gente Volto. poder Uhum. apresentar para o grupo aqui que está com a gente a proposta? A Lu, eu primeiro queria mais uma vez dizer da minha alegria de ter a participação da Lu aqui conosco na Croma e dizer o quanto que uma ação como essa, ela pode de fato ajudar a cada um e a cada uma de nós a ganhar, né, uma dinâmica em torno da sua produtividade. Eu vou usar uma colinha aqui, porque é tanta coisa que a Lu falou que eu tenho medo de perder, correr o risco de perder tudo que ela falou, né? A gente está Só lançando. um pouquinho, a tela tá aparecendo para vocês já? Ah, Daí tá, você me ainda não, avisa. mas pode deixar onde está, pode deixar onde está. Tá Não, no mas tá a tela da dúvidas. apresentação e daí você me avisa Isso. quando for para mudar, né? Beleza, tá. Isso, está no dúvidas, está ótimo. É que eu quero fazer a recapitulação aqui só para eu correr o Uhum. risco de eu não esquecer de alguma coisa, né? Porque eu anotei por conta da cola. Mas vamos lá. Nós estamos lançando hoje para vocês a mentoria.
que é liderança, né? Como que é, Lu? Agora fugiu aqui. Saudavelmente produtiva. Saudavelmente produtiva, me perdoem, mas é porque eu sempre confundo as duas aqui. Eu sempre vou falar produtividade sem burnout. Aí, quando eu falo liderança saudavelmente produtiva, a produtividade vem primeiro na minha cabeça, Primeiro. né? Mas é o ato da minha conexão sempre com a marca da Lu, que virou uma marca registrada, que é o Produtividade Sem Burnout. Então, vou começar aqui. Nós estamos trazendo para vocês a mentoria Liderança Saudavelmente Produtiva. São 6 encontros quinzenais, e quinzenais com uma explicação muito clara, né? A gente tem um compromisso de ajudar você a se tornar mais produtivos de maneira saudável. Isso precisa de tempo, isso precisa de exercício, isso precisa de dedicação. Então não adianta a gente fazer no foco, naquela coisa, no ritmo exacerbado, né? Com aquele comportamento workaholic que a Lu trouxe. Não, a gente precisa fazer os exercícios com dedicação, a gente precisa se dedicar para virar essa chavinha. Então é por isso que são encontros quinzenais e a gente começa daqui a 15 dias, portanto, né? Daqui a 2 semanas, que é na segunda-feira, dia 21/7, às 8 da noite, aqui pelo Zoom, né? Só Nosso, complementar, Júlio, por dos favor. 15 dias, é que aí, esses exercícios que vocês fazem, eu vou ajudá-los neles, né? Eu vou estar disponível no WhatsApp para apoiar e para corrigir e trazer o feedback desses exercícios para vocês. Então, por isso que a gente precisa desse tempo para que todo mundo seja bem atendido e todo mundo consiga desenvolver e fazer as melhorias, né, no dia a dia. É isso aí. Pensa que é uma mentoria em grupo, mas com suporte e atendimento Individual. individual da mentora, né? Além do que, você tem 5 bônus, né? Eu quero destacar aqui 3 que são extremamente interessantes, né? Não que os outros 2 não sejam, mas eu quero destacar 3 aqui que são extremamente interessantes. Primeiro, o e-book, porque o e-book te dá uma visão de todo, é conteúdo para você levar para a vida, né? Segundo, um agente de inteligência artificial exclusivo, que é a calculadora de priorização, porque talvez essa seja uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Como é que a gente toma decisões e prioriza essa ou aquela decisão, esse ou aquele projeto, de uma maneira técnica, de uma maneira matemática, e não de uma maneira intuitiva, no lado ruim da palavra intuitiva, né? Naquele lado meio sem conexão, sem nexo. E terceira, a coleção de templates, porque a coleção de templates, ela te traz, com a perspectiva de que a Lu vai trabalhar também isso ao longo da jornada da mentoria, um conteúdo referencial para você usar a partir de algo que ela já testou na trajetória dela e que fez sentido de uma maneira muito profunda, né? Eu quis destacar esses, particularmente os 2 últimos, a calculadora e os templates, porque são itens que, inclusive, só participa deles, só tem acesso a eles quem está no curso ou quem está na mentoria. Então, Uhum. é justamente por conta do valor agregado que esses 2 bônus trabalham. E, obviamente, tem que falar aquilo do bônus, eu vou chamar, eu acho que você foi modesta no slide, porque eu acho que tinha que chamar bônus hiper especial, blaster especial, uber especial, que é o bônus da mentoria individual. Uma sessão exclusiva, você, Lu e você, para poder aprofundar dentro da escolha do seu objetivo, do seu modelo de comunicação, porque são os 2 pilares, né? A gente viu lá no começo, para quem entrou depois, não se preocupe, essa sessão, até já deixa eu esclarecer, essa sessão vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube, caso você tenha assistido só uma parte dela, lá no nosso grupo da mentoria Liderança Saudavelmente Produtiva, viu que agora eu respirei para poder não errar. Mas é que eu compliquei também, né? Bem na hora de falar. E você vai poder assistir essa sessão inteira. E lá no começo da sessão, a Lu falou: olha, nós temos 2 pilares de sustentação, né? Uma comunicação muito bem eficaz e uma clareza de propósito e conexão com o objetivo muito dada, muito posta. Sem esses 2 pilares, eu não tenho produtividade sem burnout, sem esses 2 pilares, eu não tenho liderança saudavelmente produtiva. E você vai poder fazer isso de uma maneira
exclusiva, você e a Lu nessa sessão exclusiva. Bom, qual é a dinâmica, né? A Lu falou que, inclusive, essa sessão individual é exclusiva para quem se inscrever hoje. Lu, passa para mim, por favor, a próxima tela, porque na próxima tela você tem as condições de investimento. À vista, essa mentoria que vale muito mais do que 1.497, você investe 1.497. Com certeza, essa mentoria, pela quantidade de entregas que ela tem aqui, você poderia encontrá-la no mercado por 3, 4, 5 mil reais, sem sombra de dúvida, né? Você também tem a opção de fazer o investimento em até 6 vezes sem juros pelo cartão de crédito. Vai lá, Lu, por favor. Você tem a opção de fazer em até 12 vezes com algum acréscimo que a operadora nos cobra, né? Em até 12 vezes parcelado no cartão, ou à vista no Pix, inclusive com 5% de desconto. Para fazer sua inscrição, basta você escanear esse QR Code que vai ficar disponível para você agora, né? E lá você tem o acesso ao carrinho com exatamente essas condições. Se você fizer a inscrição hoje, você sabe que hoje, dia 7, aliás, de julho, você sabe que você tem um bônus extra de uma sessão exclusiva, individual com a Lu. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela por mais alguns minutos, mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa sessão aqui de hoje ao vivo. Agradecer a Lu por esse projeto maravilhoso que a gente está desenvolvendo juntos aqui na Croma, tá bom? Bom, Obrigada, gente. A gente manda o link também no grupo, né? Quem não tiver no grupo ainda pode entrar. Para quem, isso. né, A gente vai mandar se perdeu o QR Code, aí a gente manda o link também lá no grupo. a gente vai mandar o link no grupo e a gente vai mandar é, toda o link do YouTube, essa apresentação no grupo também para que você possa acessar e a recomendação para que você participe dessa jornada intensa e maravilhosa. Bom? Obrigado, Lu. Obrigado a todos que nos acompanharam e a gente se vê num próximo evento aqui da Croma. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Bom descanso. Tchau, boa noite.